gente, eu sou Danusa França e esse é o vídeo número 2 da playlist Cone Chinês. Eu tenho certeza que vocês estão amando essa nova playlist aqui do canal do YouTube. E eu vou falar nesse vídeo de algo muito importante, que são as contraindicações e as indicações do cone chinês. E não dá para trabalhar sem ter esse conhecimento. Antes eu vou beber um golinho de água, fazendo um brinde a vocês. Enquanto isso, vai lá, se inscreva no canal, curta, compartilhe e assista esse vídeo até o fim, porque ele possui informações muito importantes para quem quer utilizar essa técnica profissionalmente. Então, preste muita atenção. Vou começar falando das contraindicações, ok? Pós-cirúrgico, cisto nos ouvidos, mastoidite, que é a infecção que afeta esse osso aqui, o mastoide, que fica atrás da orelha. Ela costuma ser causada por uma infecção no ouvido médio e pode resultar em danos a esse osso mastoide e também resulta na formação de cistos cheios de pus. É considerada uma doença rara. Infecção auditiva também é contraindicado. Otosclerose, que é provocada pelo crescimento anormal de tecido ósseo, impedindo a movimentação, como tem que acontecer, do estribo. Uma vez imobilizado esse osso, o estribo, não consegue fazer a condução das vibrações sonoras do ouvido médio para o ouvido interno. Perda de audição congênita, ela ocorre no nascimento, tendo como principais causas as doenças que são doenças que acontecem normalmente na gestação, como por exemplo a rubéola ou mesmo a toxoplasmose. Ela também pode advir de problemas durante o parto ou também por herança genética, tá? Tumores de ouvido também entram nas contraindicações. Eles podem ser benignos, não cancerosos, ou eles podem ser malignos, cancerosos. Normalmente, eles são detectados quando a pessoa percebe o aparecimento, né, já sente o aparecimento, ou no seu exame de rotina, quando o médico examina o ouvido, e muitas vezes a queixa é a perda da audição. Então é muito importante fazer sempre a sua avaliação com o otorrino. Um golinho de água. Já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu no canal para não perder a sequência, acionou o sininho das notificações, porque aí vai vir o vídeo 3, o 4, o 5, para você não perder todas as orientações, todo o ensinamento dessa fantástica técnica que é o cone chinês. E vamos às indicações. Algumas alergias respiratórias, dores de cabeça relacionadas às vias aéreas superiores, resfriados, excesso de cerúmen. Cerúmen é conhecido como cera ou como cera de ouvido. É uma secreção de cera produzida pelas glândulas sebáceas, que estão localizadas no canal auditivo externo, meato acústico externo. O cerúmen ele é produzido em pequenas quantidades e ele sai espontaneamente. Ele possui um pH ácido e a sua função principal é a proteção dos ouvidos, proteção contra a poeira e também contra os micro-organismos que podem afetar a audição e podem causar também infecções. E eu pergunto a vocês agora, quais os sintomas de excesso de cerúmen no ouvido? Como que a pessoa vai saber se está com excesso realmente de cerúmen? Diminuição da audição é um sintoma, sensação de ouvido entupido, coceira no ouvido,
dor de ouvido, tosse e zumbido, que é aquele ruído no ouvido. Outra indicação para o cone chinês é o excesso de mucosidade, o excesso de muco, que é aquela secreção anormal de ouvido, nariz e garganta. A labirintopatia também é uma indicação. O que é a labirintopatia? Qualquer doença que possa acometer o labirinto, que é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio. Vou dar alguns exemplos de labirintopatias, tá? Tem a labirintite, que é uma inflamação do ouvido interno ou dos nervos que ligam o ouvido interno ao cérebro. Normalmente, ela é desencadeada por uma infecção, como por exemplo, um resfriado ou uma gripe. Ela requer diagnóstico médico. Existe uma outra labirintopatia importante que é a VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Ela ocorre com o deslocamento dos cristais do ouvido, que são fundamentais no nosso equilíbrio, que ajudam no nosso equilíbrio. Normalmente ela causa náusea, vômito, sudorese e a própria fisioterapia, a gente tem recursos valiosos para a reabilitação de quem sofre dessa síndrome. Existe também a doença de Meniere, que é um distúrbio do ouvido interno, causando episódios de vertigem, de tontura e normalmente o tabagismo, que é o vício em cigarros, e o alto consumo de sal agravam essa doença, que é, na realidade, uma doença rara. Existem também as labirintopatias metabólicas, que são causadas por outras doenças, como diabetes, hipotireoidismo ou mesmo colesterol alto. Tem também a neurite vestibular, que é um distúrbio do sistema vestibular, que fica situado no ouvido interno e que controla o equilíbrio do nosso corpo. Normalmente, a causa é um vírus que danifica o nervo vestibular, que faz a comunicação direta sobre o movimento, equilíbrio diretamente com quem? Com o nosso cérebro. Migrânia vestibular. Já ouviram falar? Migrânia vestibular. Que isso? É a enxaqueca vestibular. É a associação da enxaqueca com tonturas em uma mesma pessoa. Acontece em qualquer faixa etária, em qualquer idade. Otalgias, dor de ouvido, perda da audição por obstrução de secreção, é uma indicação. Redução olfativa, perda do olfato, que pode acontecer por fumo, por tabagismo, por medicamentos, por obstrução nasal ou mesmo por muco, por excesso de muco. E tem também a sinusite. A sinusite é uma indicação importante, que é uma inflamação da mucosa dos seios da face, que pega não só aqui os seios da face, como essa região aqui da testa, região aqui do crânio, que é toda formada por várias cavidades ósseas ao redor do nariz, maçãs do rosto, acima dos olhos. A doença ela pode ser secundária a uma infecção, a um quadro alérgico ou qualquer fator que atrapalhe a correta drenagem dessa secreção dos seios da face. O nome mais utilizado para esse problema é rinocinusite, porque na realidade é um processo inflamatório que atinge tanto essa mucosa aqui dos seios da face, quanto a mucosa do nariz, a mucosa nasal. A sinusite ela pode ser aguda ou crônica. A aguda é tida como aguda quando acontece os sintomas por um período inferior a 12 semanas. A crônica já acontece num período
superior a 12 semanas. É importante essa diferença, mas quem vai fazer essa avaliação? Logicamente o médico, o otorrino. Eu só estou dando um panorama geral para vocês entenderem e conhecerem os desequilíbrios, as doenças. A crônica normalmente acontece quando o inchaço e a inflamação dos seios nasais estão presentes, como eu falei, por mais de 12 semanas. Agora, as causas são diversas. Eu vou citar algumas aqui para vocês terem uma noção. Ela tanto pode ser causada por agentes infecciosos, como, por exemplo, bactérias, fungos e vírus, quanto também por fatores alérgicos, como poeira, choque térmico, cheiros ativos. E normalmente os cheiros ativos, eles são listados como desencadeadores, inclusive da rinopatia alérgica. Quando você, por exemplo, tem exposição a determinados agentes químicos e também alterações na própria anatomia nasal ou dos seios da face, fazem parte também de um outro grupo de situações que são responsáveis por desencadear a sinusite. Há ainda casos mais raros que levam à sinusite, como, por exemplo, a presença de um tumor. Essa questão de definir qual é o tipo de sinusite, quem define é o otorrino, tá? Tonturas sem causas definidas, também é uma indicação do cone chinês, zumbidos e vertigens. Você sabe a diferença entre tonturas, vertigens e zumbido? Tontura é a perturbação na orientação espacial sem a sensação de estar em movimento. Acontece um desequilíbrio e acontecem também os enjoos. A vertigem já é uma sensação falsa de movimento rotatório, tudo gira. O zumbido é a sensação de percepção de um som que não existe, sem existir uma fonte física ou uma causa externa. Ele está acontecendo só aqui dentro. Existe uma outra indicação que é muito importante para o cone chinês, que é a falta de centralização energética, física e espiritual. A queima do cone no campo energético, nos chakras também, retira as energias intrusas, que não são nossas, mas que se agregam em nossa aura quando nos perturbamos com pensamentos desequilibrados ou mesmo emoções negativas. Então o cone hindu, cone chinês, ele tem essa vertente de atuar também no campo energético, que é muito útil e é fantástico. Então você tem aqui o elemento da composição do próprio cone, que ajuda nessa transmutação energética, e também o elemento fogo, que também contribui e muito nessa reorganização energética. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por esse método fantástico que é o cone chinês. Agora, fica aqui no final essa observação importante, por isso que eu falei, assistam até o fim esse vídeo. Todo esse panorama que eu coloquei aqui de contraindicações e de indicações é importante para vocês conhecerem as patologias. Quando chega uma pessoa, por exemplo, e relata que já foi avaliada e que apresenta uma labirintopatia, por exemplo, você já vai entender que existe um leque. E aí você já vai querer se aprofundar, mas qual tipo que você apresentou? Você foi no otorrino, você fez uma avaliação médica, é muito importante. Não adianta a pessoa querer resolver todos os problemas com o cone chinês. O cone chinês ele vai ajudar, ele vai complementar, ele vai auxiliar. Mas é muito importante a avaliação médica. Tem que ir ao médico, tem que avaliar, tem que tratar, tem que medicar e use paralelamente ao tratamento convencional, use paralelamente a terapia holística. Não fique usando apenas o cone chinês sem fazer um exame mais aprofundado, porque muitas vezes aquilo que você pensa que é um entupimento por cerúmen pode vir a ser, como eu falei aqui nas próprias
indicações e contraindicações, pode vir a ser um tumor. E de repente você está adiando uma avaliação séria, importante para você, para a sua saúde, às vezes por uma simples preguiça de ir ao médico. Então, não negligencie a sua consulta médica e não substitua o tratamento convencional por um tratamento com cone chinês. Agregue, some, e aí você vai ganhar muito mais. E você, enquanto terapeuta holístico ou terapeuta holística, tem a obrigação de dar essa orientação para o seu cliente. Já foi? Fez a avaliação? Como foi? Qual foi o diagnóstico do médico? Foi o suficiente? Tem mais algum exame para ser feito? Você está fazendo uso de alguma medicação? Qual o acompanhamento que você está fazendo? Foi necessário fazer uma fisioterapia, uma reabilitação desse seu ouvido? Então tem que perguntar, tem que interagir, tem que pesquisar e tem que acompanhar, respeitando o tratamento médico sempre. Um brinde, vou fechar por aqui meu vídeo. Gratidão, muita gratidão. Até o próximo.